Por vezes, as tragédias mais terríveis acontecem onde menos se espera. Em famílias tranquilas, por trás das portas fechadas de lares acolhedores. A história que se segue prova que até mesmo aqueles que estão ao nosso lado todos os dias podem não notar a catástrofe iminente. Pois, quando algo importante passa despercebido, pode resultar numa série de mortes. West Sussex, Reino Unido. Uma zona rural tranquila e uma pequena aldeia chamada Woodmancote. Foi aqui que os eventos desta história se desenrolaram. Um lugar onde todos se conhecem, onde os vizinhos se cumprimentam por cima da cerca, onde, se algum crime acontece, é, no máximo, o roubo de uma bicicleta por adolescentes. Mas esta não é uma história com um final feliz, e sim sobre um massacre sangrento que se tornou um dos episódios mais sombrios do lockdown britânico. Kelly Fitzgibbons, de 40 anos, era uma mãe e esposa dedicada, com um coração enorme. Ela sonhava em levar as suas filhas, Ava e Lexi, a um parque de diversões, mas a pandemia forçou as pessoas a ficarem em casa. Restava-lhes apenas imaginar a viagem que tanto desejavam fazer em família. As meninas perguntavam quando iriam. Kelly respondia, em breve, muito em breve, e acreditava nisso. Kelly era conhecida como uma pessoa incrivelmente positiva e amável. Isso era confirmado pelo seu cartão de doadora de prata. Ela doou sangue mais de 25 vezes, regularmente, sem falhas. Os médicos no centro de transfusão já a reconheciam, cumprimentando-a primeiro. Em 2018, a mulher já estava casada há vários anos com Robert Needham, um construtor de 42 anos que tinha o seu próprio negócio. Juntos, eles criaram uma família que parecia um modelo de amor e harmonia, pelo menos vista de fora. Depois da escola, Kelly pensou em continuar os estudos. Na altura, ainda não planejava constituir família. Preferia estudar, passar tempo com amigos, ir a festas e bares entre as aulas na faculdade. A vida era fácil, despreocupada, sem obrigações. Mas, com o tempo, desejou algo diferente: o aconchego e o calor do lar. Aquilo que fica quando as festas acabam. Por volta dos 26 anos, conheceu Robert. Eles eram, em muitos aspectos, completos opostos. Kelly, sociável, enérgica, alegre, um pouco barulhenta. Daquelas que facilmente inicia uma conversa com estranhos na fila. Robert, calmo, tímido, um introvertido claro. Daqueles que prefere ficar à margem nas festas, com um copo na mão, a observar. Ele nunca era rude nem levantava a voz. No início, os amigos de Kelly surpreenderam-se com a sua escolha. Depois, habituaram-se. Desenvolveram uma relação baseada no respeito e na confiança. A família de Kelly recebeu Rob com entusiasmo. Ele dava a impressão de ser um homem decente, ideal para o papel de marido e pai. Chegava a horas para os almoços de família. Ajudava na limpeza sem que lhe pedissem. Perguntava como podia ser útil. A sua vida girava em torno da carreira. Depois de terminar os estudos, começou logo a trabalhar. Escolheu a construção, seguindo os passos do pai, que desde cedo o ensinou a manusear ferramentas. Mostrava-lhe como segurar o martelo corretamente, como pregar um prego à primeira. Ele não era especialmente falador. Podia passar uma noite inteira em silêncio, acenando em resposta às perguntas. Preferia demonstrar o seu amor por Kelly com atos, não com palavras. Por isso, quando o casal se mudou para a sua própria casa, ele encarregou-se da remodelação, procurando criar um ninho acolhedor onde mais tarde planejava criar os filhos. Trabalhava à noite, aos fins de semana, às vezes até de madrugada, quando Kelly já dormia. Ela acordava com o som do berbequim do outro lado da parede. Em agosto de 2015, nasceu a primeira filha, Ava. O parto foi longo, difícil. Robert esperou no corredor, apertando as mãos. Quando a enfermeira trouxe a bebê,
Ele ficou paralisado. Não estendeu logo os braços, como se tivesse medo de partir alguma coisa. A partir desse momento, a jovem mãe concentrou-se totalmente na criança, mas tentou não se afastar do marido. Parecia que o casal tinha conseguido preservar o melhor que se tinha construído ao longo dos anos de relação. 2 anos depois, Kelly engravidou novamente e deu à luz a segunda filha, Lexi. Em 2017, o pai de Robert faleceu devido a problemas de saúde relacionados com a idade. Silenciosamente, em casa, a dormir. Depois disso, a família crescente decidiu mudar-se para Woodman Cote, a mesma aldeia em West Sussex onde passariam os últimos dias das suas vidas. A escolha do local não foi acidental. Os pais de Robert nasceram e viveram ali. Foi ali que ele passou a sua infância e juventude. Ele lembrava-se de cada curva da estrada, de cada árvore no quintal. Para ele, era um lugar com um significado especial. Agora, a sua mãe estava sozinha. O filho e a nora queriam apoiá-la, estar por perto, ajudar com as compras, com as reparações, com a solidão. Entre Kelly e a sogra desenvolveu-se uma relação calorosa, que se fortaleceu ainda mais com o nascimento das netas. A mulher mais velha ia lá todos os dias, trazia tartes, ficava com as meninas enquanto Kelly trabalhava. A família mudou-se para o mais perto possível da casa da mãe de Robert, literalmente a 2 ruas de distância. O terreno escolhido fazia parte das propriedades da família Needham, mas a casa precisava de uma grande reconstrução. O telhado metia água, o chão rangia, o papel de parede caía aos pedaços. Robert, sendo construtor e compreendendo perfeitamente a escala do trabalho, encarregou-se ele mesmo da tarefa, com um zelo e dedicação especiais. Ele queria dar o melhor aos seus entes queridos. Trabalhava incansavelmente. Às vezes, esquecia-se de comer. Apenas uma pequena parte da casa permaneceu intacta. 2 quartos, uma cozinha e uma sala de jantar. Era o mínimo necessário para viver durante as obras com 2 crianças. O resto era um estaleiro de obras. Pó, cheiro a tinta. Na altura do início do lockdown, Robert tinha praticamente concluído a reconstrução. O casal vivia agora uma vida plena numa casa espaçosa, janelas novas, paredes claras, o cheiro a madeira fresca. Na sexta-feira, 27 de março de 2020, Kelly publicou nas redes sociais uma fotografia de um passeio em família. Ela, o marido e as filhas saíram para passear num dia de sol. As meninas com casacos coloridos. Robert um pouco atrás, com as mãos nos bolsos. Kelly sorria para a câmera. Tudo parecia banal. Nada prenunciava a catástrofe iminente. No dia seguinte, a mulher fez outra publicação. Mostrou aos amigos num chat de grupo a parede de escalada que Robert tinha construído para as filhas. Uma estrutura de madeira no quintal, agarras coloridas, as meninas a trepar, a rir. Os comentários sobre a publicação eram entusiásticos. Que espetáculo! Que paisão! Tiveste sorte com o teu marido. Depois, nesse mesmo sábado, ela fez uma videochamada com a sua irmã gêmea, Emma. As mulheres conversaram, partilharam as suas preocupações sobre a vida em isolamento durante o lockdown. A conversa foi leve e descontraída. Emma perguntou como estavam. Kelly respondeu que estava tudo bem, um pouco cansada, mas nada de grave. Mencionou que passariam a noite em casa, tinham encomendado comida de um restaurante chinês. Robert tinha saído 1 hora antes da chamada. Precisava de ir ao escritório e planeava voltar mesmo a tempo da entrega do jantar. Tudo parecia perfeitamente normal, habitual. As irmãs mantinham um contacto constante, mas neste período ligavam-se ainda com mais frequência. As conversas ajudavam a acalmar e a superar aquele tempo difícil. O isolamento era opressivo. As notícias assustavam. Era bom ouvir uma voz familiar.
Emma despediu-se de Kelly e prometeu ligar na manhã seguinte. Antes de dormir, enviou uma curta mensagem a desejar boa noite, mas não recebeu uma resposta imediata, como era costume. Olhou para o ecrã. Esperou alguns minutos. Decidiu que Kelly estava ocupada com as crianças e depois simplesmente adormeceu, nada de especial. No entanto, de manhã, a irmã ficou ainda mais surpreendida. Ao pegar no telemóvel, percebeu que Kelly nunca tinha respondido à mensagem. Era algo completamente atípico dela. Normalmente, respondia de imediato, mesmo durante a noite, se acordasse. Emma ligou imediatamente para a irmã, mas ninguém atendeu. O som da chamada, longo, vazio. A mulher tentava não entrar em pânico, mas sentia uma ansiedade inexplicável. Algo não estava bem. Kelly e Emma sempre tiveram uma ligação muito forte, como é próprio de gêmeas, mas não havia como ir lá verificar rapidamente. Ela vivia muito longe, 200 quilômetros, 3 horas de carro. Era de madrugada. Por isso, ela convencia-se de que estavam todos a dormir e que Kelly ligaria mais tarde. O telemóvel ficou ao seu lado. Emma preparava o café, olhando para o ecrã. Mas as horas passavam e as chamadas continuavam sem resposta. A ansiedade só aumentava. Tornava-se física. Apertava-lhe o peito. Depois do meio-dia, Emma percebeu claramente que tinha medo de nunca mais ouvir ou ver a irmã viva. Este pensamento irracional parecia estranho. De onde tinha vindo? Por que era tão forte? Como vivia a 200 quilômetros de Kelly, contactou familiares que moravam mais perto e pediu-lhes que fossem à casa da irmã ver o que se tinha passado. Infelizmente, ninguém conseguiu fazê-lo de imediato. Alguém estava no trabalho, alguém sem carro, alguém em quarentena. Por isso, Emma decidiu contactar a polícia e pedir que fizessem uma verificação de bem-estar. Marcou o número com os dedos a tremer. Explicou a situação. Ligaram-lhe de volta bastante depressa, mas a notícia não era, de todo, a que ela esperava. Logo após a chamada de Emma, vários agentes foram enviados para a casa. 2 patrulhas. Uma verificação de bem-estar de rotina, como registaram no diário. Quando chegaram e bateram à porta, ninguém abriu. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas, não havia sinais óbvios de problemas. Os carros estavam no sítio. Uma bicicleta junto à entrada. Brinquedos na relva. Mas os polícias notaram imediatamente o silêncio absoluto. Parecia estranho. Tratava-se de um casal com crianças pequenas, que normalmente são bastante barulhentas. Além disso, a essa hora, deviam estar no quintal. Meninas daquela idade não ficam quietas. O silêncio era alarmante. Os agentes decidiram contornar a propriedade. Os carros do casal estavam na entrada, o que significava que todos deviam estar em casa. Um dos agentes foi para a direita, o outro para a esquerda. Ao contornar a casa, um deles espreitou pela janela da sala de estar. Através da cortina entreaberta, viu algo perturbador. As pernas de uma pessoa deitada no chão, descalças, imóveis. Provavelmente precisava de ajuda, ou talvez já não. Todas as portas e janelas estavam intactas, por isso tiveram de arrombar a entrada principal, com o ombro. À terceira tentativa, a porta cedeu. Quando os agentes entraram, ficou imediatamente claro. Era uma cena de crime. O cheiro, o silêncio, a sensação de que o tempo ali tinha parado. Informaram imediatamente Emma, explicando que os seus 4 familiares tinham morrido. Não disseram mais nada. Protocolo. A investigação tinha começado. Os polícias avançaram lentamente, com as armas em punho, passo a passo, verificando os cantos. Suspeitavam que o criminoso estivesse armado e ainda dentro da casa. O primeiro a ser encontrado foi Robert. Estava sentado numa poltrona na sala de estar, recostado. A cabeça do homem tinha sido alvejada
e, ao lado do corpo, estava uma espingarda, uma de cano duplo, um modelo antigo. A arma foi imediatamente apreendida e enviada para a perícia. Supunha-se que poderia ter sido usada para defesa contra atacantes. Talvez alguém tivesse entrado. Talvez ele tivesse tentado proteger a família. Quando se tornou claro que a casa estava vazia, um dos agentes contactou a esquadra para verificar se algum hospital próximo tinha recebido pessoas com ferimentos de bala de espingarda. Talvez o criminoso estivesse ferido, talvez tivesse chegado aos médicos. Mas a verificação mostrou que não tinha havido nada do gênero nas últimas 24 horas, em nenhuma clínica do condado. No geral, a cidade era muito calma, por isso um crime desta magnitude parecia impensável. Ali não há homicídios. Continuando a busca pelos restantes membros da família, os agentes encontraram Lexi e Ava nos seus quartos. Papel de parede infantil, brinquedos de peluche nas prateleiras. A menina mais velha, de 4 anos, jazia numa poça de sangue no chão, a apenas 1 metro da porta, de bruços, com um braço estendido para a frente. A posição do corpo era como se ela estivesse na ombreira da porta, tivesse ouvido algo e quisesse sair para ver, quando foi atacada. A menina mais nova, de 2 anos, provavelmente testemunhando a morte da irmã, tentou esconder-se no quarto, encolheu-se num canto entre a cama e a parede, mas não adiantou. Ambas sofreram ferimentos mortais de espingarda, a queima-roupa. A última a ser encontrada foi Kelly. Estava no quarto do casal, na cama, debaixo dos cobertores. A mulher não teve tempo de reagir ao ataque. Era óbvio que o assassino a apanhou de surpresa. Talvez já estivesse a dormir. Talvez estivesse a ler antes de dormir. O telemóvel estava ao lado, na mesa de cabeceira. Ela também foi atingida por um tiro de espingarda no rosto, que lhe ceifou a vida instantaneamente. A almofada estava ensopada de sangue. Além disso, na sala de estar, perto do corpo de Robert, estava o cão da família, um labrador. Um cão velho e dócil. O animal foi morto da mesma forma que as pessoas, um tiro no flanco. A perícia balística posterior mostrou que todos foram mortos com a mesma arma, a espingarda, os mesmos cartuchos, o mesmo calibre. Quando Emma foi informada da morte de 4 pessoas, sem quaisquer detalhes sobre os tiros, ela pensou que tinha havido uma fuga de gás. A caldeira explodiu, envenenamento por monóxido de carbono. Qualquer coisa, menos um homicídio. Não ali, não eles. A mulher ligou a Carrie, a melhor amiga de Kelly, para lhe dar a terrível notícia. A voz tremia, as palavras baralhavam-se. Ambas ainda não suspeitavam da dimensão da tragédia e das suas verdadeiras causas. Os detetives falaram primeiro com Carrie, Emma e a mãe de Robert. Conversas longas. Registro de depoimentos. Os vizinhos também foram interrogados, mas ninguém notou nada de invulgar. À noite, tudo estava calmo. Os carros estavam nos seus lugares. As luzes acesas nas janelas. Sem gritos, sem tiros. A julgar pelo estado do sangue coagulado e pelo grau de rigidez cadavérica, concluiu-se que os homicídios ocorreram no intervalo entre as 22 e a meia-noite do dia anterior. A verificação dos telemóveis das vítimas permitiu precisar a cronologia. A chamada entre Kelly e Emma terminou às 22h30. A última mensagem de Kelly foi enviada às 22h35, um emoji de coração para uma amiga. E às 23 horas foi enviada a mensagem de Emma, a qual já ninguém respondeu. Pelas circunstâncias, os disparos começaram logo após a conversa das irmãs. Isso permitiu reduzir o intervalo de tempo, das 22h30 às 23 horas. 30 minutos, durante os quais tudo desabou. A primeira a ser morta foi Kelly, depois as crianças. Robert morreu por último.
Era estranho que o cão da família também tivesse sido abatido, embora o animal nem sequer tivesse resistido aos criminosos. Não ladrou, não atacou, estava simplesmente deitado. Isso suscitava pensamentos terríveis. Por que matar o cão? Cada vítima recebeu um tiro de espingarda. Inicialmente, supôs-se que o caso pudesse estar relacionado com um assalto mal sucedido. Ladrões entraram, algo ocorreu mal, pânico, tiros. No entanto, não foram encontrados sinais de arrombamento, nem nas portas, nem nas janelas. Além disso, por alguma razão, o criminoso deixou a espingarda dentro da casa. Que ladrão deixa a arma para trás? Nada de valor desapareceu. A televisão no sítio, o portátil na mesa, as carteiras nas malas. A versão do assalto ruiu. A espingarda foi imediatamente enviada para a perícia balística e o seu número de série verificado. Descobriu-se que estava registrada em nome de Robert, comprada legalmente, com documentos. Enquanto os familiares dos falecidos se interrogavam sobre quem poderia ter feito aquilo, a polícia levantou a hipótese de que o criminoso, na verdade, nunca tinha saído da casa e também estava morto. A suposição era que a responsabilidade pelo crime recaía sobre Robert, junto de quem a espingarda foi encontrada. Para confirmar as suspeitas, falaram com o círculo mais próximo do casal. Ninguém fazia ideia de que poderia haver problemas na família. Absolutamente ninguém. Familiares e amigos conheciam Robert e Kelly como pais e cônjuges amorosos, que eram dados como exemplo. Ambos não eram conflituosos, mantinham relações calorosas com quem os rodeava. Iam a festas de aniversário, ajudavam os vizinhos, sorriam. No entanto, a mãe de Robert sabia bem da espingarda, que de alguma forma apareceu subitamente na vida do seu filho. Quando a primeira filha tinha 1 ano, o homem teve a ideia súbita de obter uma licença de porte de arma de fogo. De onde veio este desejo? Por que agora? Kelly achava que não era o momento certo para tais compras, mas teve em conta o período difícil na vida familiar relacionado com o aumento da família. O bebê não dormia à noite. Cansaço constante. A mulher decidiu que, se isso fizesse Robert sentir-se melhor, se tornasse o seu passatempo, uma forma de se distrair, então ele deveria mesmo obter a licença. Kelly via aquilo como um hobby inofensivo, como a pesca, como uma garagem com ferramentas. Ninguém temia pela sua vida ou saúde. Robert nunca tinha demonstrado agressividade, raiva ou violência para com os seus entes queridos, nem uma única vez. Nem sequer levantava a voz. Ele próprio explicava tudo com o fato de viverem numa zona rural e estarem completamente indefesos em caso de assalto. Estamos sozinhos aqui. A polícia demora meia hora a chegar. Temos de nos proteger de alguma forma. Para obter a licença, Robert teve de preencher um formulário e responder a uma série de perguntas, algumas das quais exigiam confirmação documental. Entre elas estavam o historial criminal, restrições médicas, doenças mentais. Havia uma lista inteira de desvios e violações que impediriam a emissão de uma licença de arma de fogo. Incluía depressão, ansiedade, pensamentos de autoagressão ou de agressão a outros, abuso de substâncias proibidas, episódios criminais, especialmente relacionados com violência. A todas estas perguntas, Robert respondeu negativamente. Marcou as caixas nos lugares certos, assinou embaixo, mas, na verdade, mentiu em praticamente todos os pontos. Ele tinha um pequeno registro criminal. Na juventude, roubou uma bicicleta a outro adolescente. Este episódio não estava ligado à violência. Pelo menos, foi o que constou no relatório. Após receber uma pena modesta, o jovem reabilitou-se completamente. Pena suspensa, trabalho comunitário, conduta exemplar. No entanto, a mentira deveria ter parecido alarmante. Se a bicicleta roubada parecia de fato uma infração menor, a saúde mental do homem era extremamente instável.
Toda a sua vida foi uma luta de décadas com problemas dos quais os seus entes queridos nem sequer suspeitavam. Ele sabia esconder, sabia sorrir quando era preciso. Sabia acenar com a cabeça e dar as respostas certas. Tentou esconder tudo isto para que a licença de arma fosse aprovada. Quando um funcionário do Serviço de Controle de Armas de Fogo visitou pessoalmente Robert e o informou de que precisava de consultar o seu médico de família, o homem também não admitiu a mentira. Sentou-se calmamente, olhou-o nos olhos, falou com confiança. Entregou o formulário preenchido, onde negava todos os problemas. Tudo limpo, tudo em ordem. No entanto, o funcionário levou o seu trabalho a sério, visitou o terapeuta que acompanhava Robert toda a sua vida. Os registros no seu processo médico remontavam à adolescência, páginas e páginas escritas com letra miúda. O médico sabia perfeitamente dos problemas de saúde mental e falou sobre eles: depressão, ansiedade, episódios de agravamento. Mas, por alguma razão, o funcionário do serviço decidiu que as dificuldades de Robert já pertenciam ao passado e não eram suficientemente graves para recusar a licença. Há muito que não o consultava. Logo, tinha superado. Todos os documentos foram aprovados. Carimbo. Assinatura. Mais tarde, isto causou uma enorme indignação tanto nos familiares de Kelly como nos de Robert. A própria mentira, declarada num documento oficial, não influenciou de forma alguma a decisão. Ele recebeu a aprovação de qualquer maneira. Como é possível? Por que é que ninguém verificou novamente? Por que é que ninguém fez perguntas adicionais? No entanto, mesmo quando tudo isto foi descoberto, permanecia um mistério. O que levou Robert a começar a disparar na sua própria casa? As investigações mostraram que a espingarda foi a arma do crime para todas as vítimas. Nela, havia apenas as impressões digitais do próprio Robert, os seus dedos, as suas palmas. Além disso, a chave do cofre das armas estava apenas com ele. Trazia-a no mesmo porta-chaves das chaves do carro. Kelly sempre a encarou com receio, evitava até tocar no cofre, enquanto o marido pegava na arma várias vezes e ia para um polígono de tiro improvisado, praticar. Voltava satisfeito, relaxado. A situação era complicada pela completa ausência de notas de suicídio. Não havia nada do gênero no computador do suposto assassino. Nenhum ficheiro com nomes como adeus ou explicação. Ele não fez pesquisas suspeitas no navegador que pudessem indicar o planejamento do crime. Não procurou como matar a família. Não leu sobre venenos. Não estudou estatísticas de sobrevivência após ferimentos de bala. Ninguém o ouviu dizer que era infeliz no casamento. Nenhuma palavra. Parecia que o que aconteceu foi um ato espontâneo de agressão. Algo fez clique, e foi tudo. Suspeitava-se que os problemas mentais de Robert pudessem ter se agravado subitamente e caído sobre ele com uma nova força. Tensão acumulada, o lockdown, a impossibilidade de escapar. No entanto, ele não procurou o seu médico nos últimos meses, como se estivesse tudo bem, sem registros, sem chamadas. Houve até a ideia de que o motivo fosse financeiro, e que, após matar a família, o criminoso não aguentou e suicidou-se por sentimento de culpa. Talvez dívidas, talvez créditos, talvez um seguro. Mas a investigação mostrou que ele não teria grande ganho com a morte da esposa e das filhas. Não havia apólices de seguro em seus nomes por grandes quantias. As padrão, mínimas. Os pagamentos cobririam apenas os funerais. Até o desfecho sangrento, ninguém suspeitava do que Robert estava a enfrentar. Por isso, as pessoas não notavam conflitos e problemas na família. Ou talvez não quisessem notar. Kelly não se queixava de nada.
Dizia às amigas que estava tudo bem, aos pais para não se preocuparem. Parecia que ela e as crianças estavam satisfeitas com tudo. No entanto, o silencioso Robert guardava muito mais segredos do que poderia parecer à primeira vista, em camadas. Uma após a outra. Kelly era totalmente contra discutir o que se passava por trás das portas fechadas da sua vida familiar. É um assunto nosso, não diz respeito a ninguém. Provavelmente, ela própria não sabia de muitas coisas, ou não queria saber. A mulher tinha um diário onde, periodicamente, escrevia o que mais a preocupava. Um caderno comum de capa mole, uma caneta esferográfica. As entradas eram feitas de forma intermitente, às vezes várias páginas numa noite, às vezes semanas em branco. Ela sentia uma enorme alegria na maternidade e suavizava todos os momentos negativos, encarando-os simplesmente como uma libertação da tensão acumulada pelo marido devido ao trabalho. Ele estava cansado, estava nervoso, simplesmente explodiu. No entanto, algumas entradas pareciam bastante alarmantes. Até os investigadores, que tinham lido centenas de casos semelhantes, fizeram uma careta. Durante a investigação, tornou-se óbvio que a paternidade não trazia a Robert o prazer esperado. Ava e Lexi amavam o pai. Corriam para ele quando voltava do trabalho. Abraçavam-lhe as pernas. Estendiam os bracinhos para cima. Ele era sempre carinhoso com elas. Pegava-lhes ao colo, beijava-lhes o topo da cabeça. Mas na realidade era extremamente difícil para ele lidar com as exigências crescentes. O choro das crianças irritava-o. Os porquês intermináveis tiravam-no do sério. Os brinquedos debaixo dos pés enervavam-no. À medida que a esposa dedicava cada vez mais tempo às tarefas domésticas e às meninas, ele mergulhava no trabalho para se proteger dos fatores irritantes. O trabalho tornou-se o seu refúgio. Este comportamento tinha razões sérias, mas não eram óbvias. Durante a semana de trabalho, era praticamente impossível encontrar Robert em casa. Saía cedo, voltava tarde. Mesmo aos fins de semana, nem sempre passava tempo com a família. Robert ia frequentemente à pesca, deixando Kelly a criar as filhas sozinha. Canas de pesca, um termo com chá, o silêncio junto ao rio. Ao mesmo tempo, a mulher também trabalhava. Era secretária num escritório de advogados e cuidava das crianças sozinha. O jardim de infância, os médicos, as atividades extracurriculares, os trabalhos de casa. Ela própria encarava as constantes ausências do marido como um desejo de manter o seu espaço pessoal. A mulher sabia que ele era introvertido, um pouco reservado e gostava de estar sozinho, mas nunca associou isso a problemas mentais. Ele só precisa de recarregar as baterias, de respirar. Talvez Kelly se tenha concentrado demasiado nas crianças e não tenha percebido para onde tudo se estava a encaminhar. Ou percebeu, mas teve medo de admitir. Para o olhar experiente dos detetives, tal comportamento tinha antecedentes. Mas Kelly não tinha experiência em lidar com pessoas que sofrem de doenças mentais. Ela não fazia ideia de como isso se manifestava ou a que deveria prestar atenção. Na sua família, isso não existia. Todos eram saudáveis. Todos eram normais. Na realidade, o seu marido precisava de ajuda há muitos anos. A mãe dele sabia disso, mas a mulher não falava sobre a situação para que o filho não fosse considerado doente. Vergonha, medo do julgamento. Na sua geração, não se falava sobre essas coisas. Como ela contou à investigação, Robert era instável desde criança. Chorava sem motivo. Ficava paralisado a olhar para um ponto fixo. Explodia em gritos. Na juventude, isso manifestou-se num período de rebeldia peculiar. Tornou-se extremamente fechado, resistia mesmo sem razões aparentes. Recusava-se a ir à escola, era rude com os professores.
As tentativas de lidar com o adolescente resultaram em agressão e na bicicleta roubada. Além disso, ele derrubou o dono. O rapaz caiu, partiu o nariz. O incidente foi abafado graças aos esforços dos pais. Pediram desculpa, pagaram o tratamento. Além disso, para o rapaz, foi a primeira vez, por isso, ele safou-se com uma punição simbólica. Depois disso, Robert nunca mais teve problemas com a lei. No máximo, multas por infrações de trânsito, excesso de velocidade, seguro caducado. Mas descobriu-se que ele lidou com o período de rebeldia à sua maneira. Encontrou outra saída. O primeiro sinal de problemas sérios, que até Kelly notou e contou aos seus entes queridos, foram erupções na pele. Começou como uma irritação nas mãos, manchas vermelhas, comichão. Mas a situação parecia piorar rapidamente. Espalhou-se para o rosto, para o pescoço. Periodicamente, o estado da pele melhorava, depois piorava novamente. O ciclo repetia-se. Robert conseguiu convencer a esposa de que estava relacionado com os materiais de construção e as tintas com que trabalhava há muitos anos. Alergia, doença profissional, nada de grave. O marido garantiu-lhe que estava tudo bem. Ele usava produtos especiais e em breve os problemas de pele passariam. Comprou pomadas, usava luvas, tudo soava convincente. Na família sempre houve confiança e Robert nunca tinha mentido antes. Pelo menos, até aos disparos, o engano não foi descoberto. A dura verdade era que Robert lutava há anos, não só com um estado depressivo e um transtorno de ansiedade, mas também com o vício em drogas, anfetaminas, doses pequenas, regularmente. Os danos que sofreu devido ao consumo periódico de substâncias refletiram-se não só no seu estado físico, mas também afetaram a sua saúde mental. A paranoia aumentava, a ansiedade intensificava-se, o círculo vicioso fechava-se. Na autópsia, o médico legista confirmou: Robert apresentava sinais óbvios de danos graves devido ao vício. O fígado estava aumentado, os vasos sanguíneos danificados, o coração trabalhava no limite. A análise toxicológica permitiu descobrir que, no momento do ataque, ele também estava sob o efeito de substâncias. A concentração era alta, possivelmente mais do que o habitual. Durante a última chamada, Kelly contou à irmã que Robert tinha ido ao escritório por motivos de trabalho. Na verdade, ele saiu de casa para consumir drogas. Na inspeção ao seu escritório, foram encontrados numerosos objetos necessários para o consumo. Saquinhos, tubos, vestígios de pó na mesa. No entanto, ele conseguiu esconder o vício de todos, até da esposa e da mãe. Tomava doses pequenas, a quantidade exata para funcionar, para se manter à tona. Apesar de, vista de fora, a relação do casal parecer perfeita, o que era confirmado pelas inúmeras publicações de fotos de família nas redes sociais, pelas histórias de Kelly e das meninas, pelos depoimentos dos seus entes queridos. Na realidade, na altura da tragédia, já tinham surgido várias vezes os prenúncios do colapso iminente. As fissuras apareciam, imperceptíveis, mas estavam lá. Nas conversas por mensagem entre Robert e Kelly, havia numerosos sinais de que a mulher temia pelo marido. Ela pediu-lhe repetidamente para controlar a raiva, mas não contava o que se passava aos seus entes queridos. Por favor, acalma-te, escrevia ela. As meninas estão com medo. Estou com medo. As mensagens eram apagadas, mas foram recuperadas do telemóvel. Não foi possível estabelecer com certeza, mas acredita-se que a mulher também poderia ser vítima de violência doméstica. Sem registros médicos, sem queixas à polícia. Mas os sinais estavam lá. Antes do lockdown, Kelly nem sempre dormia em casa. Às vezes, ia para a casa de uma amiga com as meninas. Outras vezes, ia ter com a irmã. Fazia uma mala, acordava as crianças a meio da noite, saía em silêncio.
Provavelmente, temia que o marido se comportasse de forma inadequada na presença das crianças, ou pior. A todas as perguntas dos seus entes queridos, ela respondia de forma evasiva, nunca culpava ninguém, fingia que simplesmente tinha saudades. "Apeteceu-me vir visitar-vos", dizia. "Em casa é aborrecido", e sorria. Mas os registros e preocupações correspondentes foram encontrados no diário da mulher. Estava lá tudo. Um mês antes da sua morte, Kelly propôs ao marido fazerem uma pausa na relação. Mas depois disso, começou um conflito sério. Gritos, louça partida. Os vizinhos ouviram, mas não se meteram. Não era da sua conta. Depois desse episódio, ela escreveu pela primeira vez no diário que tinha medo de Robert. 3 palavras: "Tenho medo dele". Mas o seu maior medo era que as crianças perdessem um pai amoroso. Ele era bom com elas, carinhoso, construiu uma parede de escalada. Por isso, decidiu lidar com a situação, encarando tudo como uma provação. É preciso aguentar, vai passar. Para todos à sua volta, especialmente para os seus entes queridos, Kelly continuava a apresentar a sua relação com o marido como ideal. Fotos nas redes sociais, sorrisos, hashtags sobre amor. Até a sua irmã gêmea, Emma, com quem Kelly falava diariamente, não fazia ideia do que se estava passando. E isto, apesar de falarem sobre tudo. O que mais chocou Emma foi que, apesar da pressão constante e da possível violência doméstica, ela nunca viu um hematoma no corpo da irmã. Nenhum. Verificava de propósito quando se encontravam. Olhava para os braços, para o pescoço. Nada. No entanto, como a prática demonstra, o comportamento cruel dos maridos nem sempre deixa marcas óbvias. A violência psicológica não se vê. O controlo não deixa marcas. A humilhação não sangra. Segundo os detetives, na noite de 28 de março de 2020, Robert foi para o seu escritório, onde consumiu drogas, mais do que o habitual. Talvez o dinheiro para a próxima dose tivesse acabado. Talvez ele simplesmente tenha tido uma recaída. Ele estava a ter dificuldades em lidar com as realidades do lockdown. O número de encomendas tinha diminuído significativamente. O telemóvel não tocava. Os clientes cancelavam projetos. Não só não conseguia ganhar dinheiro como antes para sustentar a família e financiar o seu vício, como agora manter a distância da esposa e das filhas era muito mais difícil. Todos em casa, constantemente. E para ele era tão importante estar sozinho com frequência. Silêncio. Espaço. No momento em que os disparos começaram, a tensão atingiu o limite. Cada dia acrescentava mais pressão. Analisando a personalidade do assassino, os investigadores chegaram à conclusão de que ele não planejou o crime. Não restaram pesquisas suspeitas no navegador. O historial estava limpo. Não havia nota de suicídio nem no escritório, nem em casa. Nenhuma explicação. Nenhuma razão. Por isso, supôs-se que, após o seu regresso à casa, começou um conflito com a esposa. É difícil dizer quem o provocou. Talvez ela tenha perguntado algo de errado. Talvez ele já tenha voltado zangado. Mas o conflito acabou rapidamente, e todos se retiraram para os seus quartos, exceto Robert. As portas bateram. O silêncio instalou-se. Foi nesse momento que ele explodiu e decidiu que não podia continuar assim. Não aguentava mais. Era o fim. O limite. O homem dirigiu-se ao cofre das armas. Marcou o código com os dedos a tremer. Abriu-o. Tirou a espingarda. Pesada. Fria. Carregou-a e matou primeiro a esposa. Ela era o único membro da família capaz de oferecer resistência e impedi-lo de executar o seu plano sangrento. Um tiro. O silêncio após o estrondo foi ensurdecedor. As crianças ouviram o barulho e tentaram sair dos seus quartos.
Ava abriu a porta primeiro. Parou na ombreira. Viu o pai com a espingarda. A menina mais velha foi morta naquela posição. Caiu para trás. Lexi gritou. A sua irmã tentou esconder-se. Encolheu-se num canto. Fechou os olhos. Naturalmente, a criança pequena não tinha a mínima hipótese de se salvar. A menina de 2 anos não percebia o que estava a acontecer. Em que momento exato o cão morreu é difícil dizer, mas Robert não poupou a vida nem do seu animal de estimação. O cão aproximou-se, roçou o focinho na sua perna. Ele disparou contra ele também. Depois disso, o homem sentou-se na poltrona da sala, recostou-se, respirava com dificuldade, a espingarda nos joelhos, e deu um tiro na cabeça. O último som naquela casa. A mãe do homem pediu à família de Kelly permissão para enterrar o filho junto da esposa e das filhas, no mesmo cemitério, lado a lado. A mulher não acreditava que ele as odiasse, não conseguia acreditar. Considerava-o apenas uma vítima do vício e das circunstâncias que transformaram um homem decente num assassino cruel quando ele cedeu num instante. Ele era bom, repetia ela, só estava doente. Chorava ao contar aos investigadores, mas os familiares de Kelly foram categoricamente contra essa decisão e não deram permissão. Ele não merecia. Ele não era família. Kelly, Ava e Lexi foram enterradas juntas, 3 caixões brancos, pequenos, um grande. As pessoas não cabiam na igreja, ficaram na rua. Estranhos choravam. Robert foi enterrado separadamente, de forma modesta, sem anúncios. Apenas a mãe esteve presente, mais ninguém. A história de Kelly, Robert, Ava e Lexi juntou-se a uma estatística sombria. No Reino Unido, registram-se anualmente mais de 20 casos semelhantes. Os números são frios. Por trás de cada um, uma família. Em média, o chamado familicídio ocorre 2 vezes por mês. A cada 2 semanas, alguém mata a sua família. Os criminosos, na esmagadora maioria dos casos, são homens, e as vítimas são mulheres e crianças. A estatística não muda há décadas. Se o mundo de uma pessoa com uma psique instável desmorona, desmorona. A percepção distorcida da realidade pode levá-la a cometer atos terríveis. A lógica quebra-se, as fronteiras esbatem-se. No entanto, nos últimos anos tem havido uma ligeira melhoria. No início dos anos 2010, registavam-se 45 a 50 casos semelhantes por ano, e desde 2018 esse número reduziu-se em quase 2/3. As campanhas de sensibilização funcionam. As linhas de apoio salvam vidas. No entanto, isso não diminui o facto de que, em cada um destes casos, dezenas de destinos são quebrados e interrompidos. Os pais de Kelly nunca recuperaram. Emma ainda acorda à meio da noite a verificar o telemóvel. Os amigos evitam falar sobre o assunto. Os vizinhos venderam as casas e foram-se embora. O mais triste é que tudo isto poderia ter sido evitado. Bastava estar atento aos pormenores, pedir ajuda e ajudar os entes queridos. Notar a tempo, perguntar diretamente, não virar as costas. Às vezes, uma conversa muda tudo. Às vezes, basta estender a mão. Nem sempre, mas às vezes é o suficiente.